Ben Sulayem tem enfrentado uma série de críticas recentes, vindas de Lewis Hamilton e George Russell, em relação às mudanças no apêndice B que foram mencionadas pelo presidente da Federação Internacional de Automobilismo. Parece que os pilotos têm pouca ou nenhuma confiança de que tais alterações realmente serão implementadas, acreditando que tudo não passa de conversa sem ação, o que aumenta ainda mais a pressão sobre Ben Sulayem para manter sua posição no comando. Mas será que as declarações de Russell e Hamilton são suficientes para fortalecer a oposição dos pilotos ao presidente? E, mais importante ainda, qual o impacto disso dentro da estrutura mais ampla da entidade que governa a Fórmula 1? Não há dúvidas de que os pilotos estão totalmente insatisfeitos com Ben Sulayem e deixaram isso claro na mais recente coletiva de imprensa ao abordarem as possíveis mudanças no apêndice B. O presidente vem sendo criticado por interferir nas regras relacionadas ao uso de palavrões, algo que os pilotos consideram completamente inaceitável, vindo de alguém em sua posição. Ben Sulayem reconheceu a pressão justamente em um momento delicado, já que ele precisa defender sua permanência na presidência ao final do ano, diante do Conselho. Ao comentar sobre as mudanças no apêndice B, Ben Sulayem afirmou: após receber um feedback construtivo dos pilotos que participam dos nossos 7 campeonatos mundiais da Federação Internacional de Automobilismo, estou considerando fazer melhorias no apêndice B. Como ex-piloto de rally, compreendo melhor do que muitos as exigências que eles enfrentam. O apêndice B é uma parte essencial do Código Esportivo Internacional e é fundamental para manter o esporte acessível para toda a nossa comunidade esportiva. Seres humanos criam as regras e seres humanos podem aprimorá-las. Esse princípio de melhoria contínua sempre foi algo em que acreditei e está no centro de tudo o que fazemos na Federação Internacional de Automobilismo. Infelizmente, discordamos de Ben Sulayem nesse ponto. Ex-integrantes da entidade declararam abertamente que não apoiam o presidente, sendo essa a principal razão pela qual decidiram deixar a organização. 2 desses nomes são Robert Reid e David Richards. O primeiro era vice-presidente da federação, enquanto o segundo ocupava o cargo de presidente do Motorsport do Reino Unido. Ambos saíram após serem impedidos de participar de uma reunião na qual se recusaram a assinar um acordo de confidencialidade. Essa foi justamente a reunião que aprovou a regra obrigatória de 2 paradas nos boxes para o Grande Prêmio de Mônaco, o que levanta sérias dúvidas sobre a transparência da instituição. Recentemente, tanto Hamilton quanto Russell questionaram a integridade da federação em colocar em prática essas mudanças. Hamilton, conhecido opositor de Ben Sulayem, declarou: no fim das contas, nós não temos um assento de poder na mesa de decisões, e, na minha opinião, isso precisa mudar. Pessoas estão tomando decisões por outras sem nunca terem estado na mesma posição. É importante considerar o ponto de vista dos pilotos, e é isso que tentamos oferecer. Essa fala vem após o desentendimento entre Hamilton e Ben Sulayem em relação à proibição de joias. Quando essa regra foi proposta, o heptacampeão apareceu no Grande Prêmio de Miami de 2022, usando todas as joias possíveis, em tom de provocação às políticas da federação. Além disso, Hamilton foi visto ignorando Ben Sulayem no circuito de Jeddah, enquanto o presidente tentava iniciar uma conversa com ele, o que comprova que sua postura em relação ao dirigente segue inalterada. Hamilton continua demonstrando total desrespeito pelo presidente da entidade, e não parece que isso vai mudar tão cedo. Essa é uma declaração firme por parte de Hamilton. Estamos presenciando um período extremamente complicado, no qual os pilotos não têm o direito de se manifestar no esporte do qual participam. Sim, eles contam com sua própria associação, a GPDA, que é liderada pelo ex-piloto Alex Wurz e atualmente por George Russell. Porém, quando se trata de decisões importantes tomadas pela entidade máxima do esporte, eles apenas podem sugerir mudanças de forma pública. Essa é justamente a reclamação constante de Russell,
que tem defendido que a GPDA deveria ter mais influência nos processos de votação da federação. Em relação à mudança no apêndice B, o piloto da Mercedes está bastante cético, pois ouve sobre essa possibilidade há muito tempo, mas não viu nenhuma alteração ser realmente aplicada na prática. Russell afirmou: "Queremos ver essas medidas colocadas em ação em vez de ouvirmos que estão sendo consideradas. Todos consideramos muitas coisas, mas nós deixamos claro que queremos mudanças. Ou seja, palavras não significam nada até que ações concretas sejam tomadas. E esse é o grande problema entre os pilotos e a federação. Eles não têm qualquer sintonia. Esses atletas sabem melhor do que ninguém o quanto é difícil seguir as regras atuais. Eles não podem xingar, não podem criticar decisões dos comissários ou ferir seus sentimentos, pois isso poderia resultar em punições. Comparando com outros esportes, como futebol ou basquete, as entidades máximas não parecem tão preocupadas com a opinião dos atletas, pois conduzem seus processos políticos enquanto permitem que os jogadores tenham liberdade de opinião com base em diálogos construtivos. Como mencionado anteriormente, temos um problema evidente. Os pilotos não têm um assento na mesa da federação, algo que Russell já destacou várias vezes. Ele enfatizou essa necessidade dizendo: "Infelizmente, sempre que ouvimos notícias vindas desse lado do esporte, não é exatamente uma surpresa. É realmente lamentável ver alguém tão respeitado na categoria manifestar tamanha frustração. E nós continuamos nos perguntando: o que vem a seguir? É de fato uma pena, e esperamos que mais estabilidade surja o quanto antes. Todos os pilotos confiam plenamente em Stefano Domenicali e na Fórmula 1. Eles sabem que há um trabalho conjunto entre a categoria e as equipes. Todos desejam que algo positivo surja desse momento, com mais estabilidade e colaboração. O que os pilotos querem é colaboração. Não faz sentido continuar brigando por esses assuntos." As críticas também vieram de Tim Mayer, ex-diretor de provas. Mayer deixou o cargo por ter uma opinião semelhante à de Reed e Richards. Ele acreditava que a federação estava seguindo na direção errada e não hesitou em apontar o dedo para Ben Sulayem. Há uma percepção geral de que o ex-piloto dos Emirados Árabes Unidos conduz a entidade como se fosse seu próprio partido político, de maneira autoritária. E quem discorda de sua conduta sofre, direta ou indiretamente, algum tipo de pressão. Mayer afirmou que Ben Sulayem defendia a punição dos pilotos por uso de palavrões. Essa era a opinião dele, e as consequências mostram exatamente isso. Houve momentos em que o presidente se envolveu diretamente para fazer sua visão ser ouvida, não pelos comissários em si, mas por meio de seus funcionários. Parte do trabalho dos comissários é aplicar as políticas da federação com base nas regras. Tecnicamente, o uso de linguagem imprópria está proibido, então a punição não é injusta. No entanto, discutir se é sensato punir os pilotos por palavrões leves é outra questão. Isso revela outra mensagem importante. Nem todos na entidade apoiavam as penalidades relacionadas ao uso de palavrões impostas por Ben Sulayem no apêndice B. Ao tentar proteger os comissários e o pessoal da federação, ele acabou tornando-os excessivamente vulneráveis e antipáticos para os pilotos, sem qualquer motivo real ou influência direta por parte deles. É por isso que mudanças são mais do que necessárias, e pode ter certeza de que elas estão a caminho. Susie Wolff tem sido apontada como uma das figuras mais qualificadas para substituir Ben Sulayem por conta de sua experiência e atuação no esporte, mas principalmente por sua missão de apoiar mulheres e minorias em um ambiente dominado por homens. Ela teria razões suficientes para assumir o cargo, especialmente depois que a federação, liderada por Ben Sulayem, abriu uma investigação contra ela e Toto Wolff sem qualquer prova, apenas para arquivar tudo rapidamente, revelando a incompetência de certas figuras da organização. No entanto, Suzy negou ter interesse em concorrer à presidência quando o cargo estiver disponível. Resta saber o que vai acontecer com a federação caso decidam seguir um novo caminho e deixar para trás a gestão polêmica de Ben Sulayem. Com tudo isso em mente,
O que você acha das declarações bombásticas de Russell e Hamilton sobre o presidente da entidade? E, mais importante, você acredita que ele será substituído após essa pressão vinda de nomes tão importantes da Fórmula 1? Deixe sua opinião nos comentários e, depois disso, clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela.